cocaína e tigrinho a noite inteira. Já pensou? Ou você já fez isso? Semanas atrás, na primeira live que eu fiz, um amigo nosso falou que ele já foi internado umas 3 vezes por causa da coca. Ele falou que ele chegava a gastar uns 15, 20 mil reais num mês. Então eu fiquei espantado com esse valor, né? Só que no decorrer da conversa, eu perguntei pra ele, quando você usava, você ficava vendo pornografia também? Ele falou assim, não, eu ficava cheirando e jogando tigrinho a noite inteira. Às vezes eu ganhava 200, 300 reais, então compensava um pouco. Mas se ele ficava cheirando e jogando a noite inteira, imagina o quanto que ele gastava com essas duas coisas. Então quando ele ganhava 200, 300 reais, ele estava compensando o valor gasto na droga ou no jogo. Desse jeito, justifica, né, esse valor que ele falava que gastava. Dias atrás eu conversei com outro amigo nosso que ele viaja a trabalho. Então ele falou que quando ele ia para uma outra cidade, que ele ia para um quarto de hotel, ele também ficava cheirando e jogando tanto o tigrinho quanto outros jogos, né, de apostas online aí. E uma noite ele perdeu 3 mil reais. Então, se a cocaína por si só, que a gente vai ficar usando a noite inteira, que vai ter a paranoia, que a gente vai ter que ir trabalhar no dia seguinte sem ter dormido, que a gente também vai gastar uma boa grana com ela na manhã seguinte, isso pode causar uma grande angústia pra gente. Quando a gente junta isso, né, com uma perda financeira, com algo a mais assim como o jogo, isso pode causar um sofrimento muito maior na gente. Então, nesses últimos dias, eu tenho visto que usar a coca e jogar é uma coisa muito comum. A coca, ela vai acabar levando a gente a algum tipo de obsessão. Quando a gente usa e fica sozinho, a gente não vai ter paciência para ficar assistindo um filme, uma série. A gente com aquela energia ali, a gente vai ter que encontrar algo para a gente direcionar aquela energia. A gente vai desenvolver um tipo de paranoia, onde a gente vai passar o tempo todo encanado com alguma coisa ali, que tem alguém nos vigiando, nos observando, ou também a coca dá uma despertada na libido ali. Então a pessoa sem paciência para ficar vendo um filme, ela vai passar a noite inteira vendo pornografia, ou também os jogos. Então, por exemplo, se a pessoa está num bar, ela vai passar um tempão ali jogando bilhar ou em alguma maquininha. E se está em casa, também pode ter o videogame e também os jogos de azar. Nos últimos anos que eu vim morar aqui na casa da minha mãe, eu dormia na sala. A minha mãe ficava o tempo todo do meu lado. Quando ia chegando a noite, eu colocava alguns vídeos para a gente ficar assistindo ali. Para mim, era um prazer a gente ficar ali. Só que era só eu começar a cheirar, eu não tinha paciência para eu ficar vendo aqueles vídeos ali. Então eu instalei um joguinho no meu celular, tipo um Tetris, um quebra-cabeça. Então era só eu começar a cheirar, eu pegava o celular e ficava ali, ó, vidrado naquele joguinho ali. A minha mãe chegou até a perguntar para os meus irmãos, nossa, o que o Daniel fica tanto vendo naquele celular ali? Então, meus amigos, um joguinho eletrônico, por si só, ele já é muito viciante. Aqueles barulhinhos da vitória, os barulhinhos da derrota. A gente quer fazer cada vez mais ponto do que a gente fez na rodada anterior. A gente quer passar de fase cada vez mais. Então o jogo, por si só, ele já pode tomar a nossa atenção. E quando a gente tem essa promessa de recompensa financeira, que a gente, por exemplo, pode recuperar aquele dinheiro gasto com a droga, isso pode ser muito mais estimulante. Isso pode ser fatal, né? Olha, eu nunca joguei esses jogos de apostas online, mas um tempo atrás, enquanto eu tinha crédito, eu instalei o aplicativo da Loterias Caixa no meu celular. Então eu já estava muito desiludido com a vida, né? Então eu ficava imaginando que a solução seria eu ganhar uma grande grana, porque aí eu poderia mudar de um dia para o outro a minha vida. Quando eu instalei esse joguinho no meu celular, eu jogava na Loto Fácil, que a gente pode marcar 15 números ali. Quando eu abria esse jogo, eu ia apertando aleatoriamente qualquer número ali até preencher os 15 números. Para mim virou como um videogame. Eu ia fazia um jogo, fechava, já ia pro outro. Como eu fazia muitos jogos, eu ganhava várias vezes assim, por exemplo, 7, 10 reais. Só que eu acabava gastando muito mais dinheiro. Às vezes que eu ganhava um pouquinho desse dinheiro assim, o que eu fazia? Eu acabava jogando de novo. E até que eu perdia aquele pouquinho de dinheiro que eu acabei ganhando lá. Então chegou num ponto que
que eu comecei a ficar sem grana. Não por causa do jogo, mas por causa do uso da coca. Então, às vezes eu tinha 30 reais e eu pensava, poxa, 30 reais não vai resolver minha vida. Mas e se eu jogar e eu ganhar uma grande bolada? Aí sim. Então eu ia lá, eu jogava todos aqueles 30 reais que eu tinha. Às vezes, com aquele dinheiro, eu poderia comprar um cigarro. Mas eu pensava, se eu ganhar, eu posso comprar um caminhão de cigarros. Então eu jogava aquele único dinheiro que eu tinha. Só que eu acabava perdendo. Então aí depois eu tinha que emprestar dinheiro para comprar cigarro. Então eu também tive essa experiência. E eu acredito que, do jeito que aconteceu comigo, acontece também com esses jogos de apostas online. A pessoa passa a noite inteira ali cheirando e também jogando aquilo ali. Chega na manhã seguinte, bate aquele arrependimento, né? Aquela culpa, aquela angústia, tanto em relação à droga quanto à perda do dinheiro no jogo. A pessoa começa a gastar cada vez mais, começa a gastar mais do que ganha. Como que ela vai recuperar esse dinheiro com o salário? Se ela já está gastando a mais do que ela ganha, como que ela vai ter um dinheiro extra para cobrir aquele dinheiro que ela já gastou a mais ali? Então o jogo começa a se tornar a solução para o problema. Então se a pessoa tem 50 reais ali, ela fala, puxa, 50 reais não vai resolver a minha vida, não vai pagar as minhas dívidas. Mas e se eu arriscar esses 50 reais aqui e eu ganhar uma grande bolada? Aí sim, então a pessoa acaba gastando aqueles únicos 50 reais que ela tem, só que ela acaba perdendo. Ou se ela ganha um pouquinho, ela vai jogar mais, porque ela quer ganhar uma bolada que vai resolver o problema de uma hora para outra. Então, meus amigos, o jogo acaba se tornando a solução para aquele problema. Mas assim como a droga, que a pessoa começa a usar, ela começa a se isolar, ela começa a deixar de viver a realidade, de sair, passear, trabalhar, ela começa a ficar deprimida. A droga começa a se tornar a solução para o problema. Então ela começa a pensar, poxa, minha vida tá uma porcaria. A única coisa que restou para mim, que me dá prazer, é a droga. Então eu vou cheirar mesmo. A pessoa começa a enxergar que a solução é justamente a causa do problema. E isso também acontece com o jogo. A pessoa começa a gastar mais do que ela ganha, o jogo começa a ser a solução para ela ganhar uma bolada e resolver toda aquela dívida que ela tem ali. Então, meus amigos, é cabeça estragada, o negócio se inverte. A gente começa a achar que a solução é justamente a causa do problema. Então, é preciso consertar a cabeça. Como que conserta a cabeça? A gente procurar melhorar a partir do ponto que a gente está. Então, se a gente conseguir melhorar um pouquinho que seja a cada dia, a gente já vai estar consertando a nossa cabeça. Então tem que evitar esses gatilhos, tanto um quanto o outro. Se a Coca leva ao jogo, ou se o jogo leva a Coca, vai ter que evitar esses gatilhos. Vai ter que evitar ficar sozinho, vai ter que arrumar uma outra atividade, encontrar uma motivação, buscar ajuda. Quanto mais esses problemas se intensificarem, mais difícil vai ficando da gente conseguir superar eles. Então é muito difícil a gente conseguir mudar isso de um dia para o outro. Então tem que procurar melhorando dia após dia. Se conseguir avançar um pouquinho que seja a cada dia, isso já vai dando uma grande confiança. O mais importante, meus amigos, é a pessoa ter consciência que a cabeça estragou e que é preciso consertar a cabeça. Então muitas pessoas comparam o jogo de azar com as drogas, né? Que o jogo de azar é às vezes igual ou pior do que o vício em drogas. Mas qual que é pior? A Coca ou o jogo de apostas online? O jogo de azar? O pior, meus amigos, é quando a gente junta essas duas coisas.